Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No episódio de hoje eu gostaria sobre os desafios enfrentados pelo gestor apagador de incêndio. Você conhece esse tipo de gestor? Aquele gestor que está sempre ocupado, sempre atarefado, sempre tentando resolver problemas, tudo é muito urgente, o tempo passa assim tão rápido, mesmo que ele trabalhe muitas horas no dia, mas nunca é suficiente para ele conseguir dar conta de tudo, de todos os problemas que acontecem. É aquele gestor que vive apagando incêndios. Isso acontece com você? Conheço muitos gestores lá no meu órgão que têm essa situação como sendo uma situação definitiva, né? Essa é a condição desse gestor. Parece que nunca resolve esse problema, esse desafio nunca é enfrentado, ele só é piorado ao longo do tempo. O que eu poderia dizer nessa situação? Infelizmente, no meu ponto de vista, se existe um trabalho que é muito urgente ou há uma certa frequência de trabalhos urgentes, provavelmente está havendo um erro de gestão. Esse gestor não está conseguindo organizar adequadamente as atividades do setor do qual ele gerencia. Infelizmente, esse gestor não está atuando adequadamente. E, na maioria das vezes, se essa atividade ela virou uma atividade urgente, é porque provavelmente ela é uma atividade atrasada. Ela deveria ter sido feita num período anterior, mas por falta de organização desse gestor, por falta de equívoco na divisão das tarefas, da delegação das atividades para outro funcionário, faz com que num determinado momento essa atividade está tão atrasada que ela passa a ser urgente. Tem que fazer isso já e tem que fazer isso agora. E aí esse gestor, ele provavelmente com esses problemas de gestão, né, ele acaba na maioria das vezes ele não consegue se organizar. Ele é o tipo do gestor que ele chega lá no trabalho e ele nem sabe o que vai acontecer, né, que vão vir tantos problemas para ele resolver que não vai estar sob o controle dele. Infelizmente, essa é uma situação muito comum no meu órgão, mas eu sei que essa é uma condição muito comum na administração pública. Isso, de fato, tem a ver com a falta de competências gerenciais desenvolvidas pelos gestores públicos. Bom, é possível de enfrentar esse desafio? É super possível. Ao meu ver, esse profissional, primeiro, ele precisa entender que ele tem esse problema, que ele não está dando conta de gerenciar a sua unidade. Significa que ele vai pedir as contas e vai deixar o cargo? Não, significa que ele vai precisar procurar por cursos, capacitações, treinamento, para que ele consiga desenvolver competências gerenciais. E aí eu vou dizer, vamos trabalhar 3 competências hoje na aula de hoje. Primeira competência, ela está relacionada diretamente com a liderança. Por quê? Esse gestor, provavelmente, se está muita coisa acontecendo para ele está ficando muito ocupado e está sempre tendo que resolver problemas que outros funcionários da sua equipe não conseguem resolver, esse gestor, uma das competências que ele precisa desenvolver é a parte de liderança. Por quê? Provavelmente esse gestor ele não está conseguindo utilizar a sua equipe da melhor forma possível. Por 2 motivos, principalmente. O primeiro é que provavelmente ele não está conseguindo extrair dos seus funcionários o melhor que eles têm. Ele não está conseguindo analisar quais são as competências profissionais dos seus funcionários a ponto de dividir as tarefas mais adequadas com a competência de cada um dos seus funcionários, dos profissionais que está abaixo dele. E isso tem a ver muito com o próprio processo de liderança, da competência liderança. Por quê? É o bom líder que consegue entender que os seus profissionais, os seus funcionários, aqueles que ele gerencia, são pessoas diferentes, que possuem competências profissionais diferentes e precisam receber atividades diferentes. Para assim, né, essas atividades precisam estar mais em consonância com as competências profissionais que cada um deles tem.
Se o gestor líder consegue identificar isso melhor, ele vai atribuir as competências de uma forma melhor e a sua equipe, de modo geral, vai ter uma performance melhor porque eles estão em consonância, as competências profissionais desses servidores com as atividades que ele está desenvolvendo. Quanto melhor for essa divisão, mais produtivo é o setor. E menos impactos vão ser na atividade do gestor de modo geral, porque ele não vai precisar fazer tudo, ou ele não vai acabar sobrando muito mais atividade para eles, porque a sua equipe está bem gerenciada, né? Ela está conseguindo atuar adequadamente dentro das atividades desse setor, porque essas atividades estão de acordo com as competências deles. Ao mesmo tempo, esse profissional, se o gestor ele consegue dividir bem as competências dos seus profissionais, ele tem uma capacidade melhor de delegação das atividades. Ele consegue delegar as atividades corretas para os funcionários. Isso acaba tirando o peso um pouco dele. Eu vou dizer assim, comigo, né? Quando eu estou em cargo de gestão. Eu, na maioria das vezes, eu não tenho atividades que são minha responsabilidade. Por exemplo, dentro das atividades, digamos que a gente precisa fazer várias coisas, ou eu vou dar um exemplo bem prático, assim. Eu trabalho em vara do trabalho, eu trabalho com processos, e no processo tem várias atividades diferentes para fazer. Quando eu estou como gestora, eu não tenho uma atividade atribuída a mim. Eu, como diretora, eu não falo, eu sou a Renata que despacha, a Renata que faz alvará, porque isso é muito sério. A Renata que faz isso. Não, a Renata não tem nenhuma atividade definida dentro do processo de trabalho. A Renata divide as atividades de acordo com as competências dos profissionais que estão abaixo dela. Se os profissionais estão precisando de uma ajuda, a Renata está lá para ajudar a todos eles, porque a Renata precisa saber desenvolver todas as atividades. Vou aprender. Afinal, a Renata não sabe tudo. A Renata vai lá e aprende sem problemas nenhum. Precisa aprender, eu vou lá e aprendo. Então, eu aprendo as atividades, eu ensino os profissionais que estão comigo a desenvolver essa atividade, eu delego o máximo de atividade para eles e eu estou lá para dar o suporte para eles. Então, o meu trabalho mais é de gerenciar a equipe, é de apoiar a equipe, é de treinar a equipe. E aí, toda vez que os servidores precisam, eu estou lá para poder ajudar. E também, se acontece, às vezes é muito comum, de servidores em férias, se para atividade que um determinado funcionário atua, ele vai tirar férias, se eu puder redistribuir a atividade, muito bem, se não, aí essa é uma atividade que eu vou ficar. Mas eu, como gestora, eu mais apoio os meus servidores do que eu fico concentrando atividades sobre a minha responsabilidade. Não, por quê? Eu, como pessoa única, se eu concentrar tudo em mim, eu vou ficar sobrecarregada. Os resultados não vão ser positivos nem para mim, nem para a unidade, porque eu não vou conseguir atender tudo, afinal eu sou humana, o gestor é humano, e isso vai impactar primeiro, vai desmotivar os funcionários, porque eles poderiam estar fazendo, e eles acham que você não confia neles. Então, por isso que a competência e a liderança é importante para esse gestor que está apagando incêndio. Está na hora desse gestor perceber que ele precisa desenvolver essa competência. E aí, na liderança, é uma ação de confiança, né? Você, gestor, treinou seu funcionário, você precisa confiar nesse funcionário para que ele desenvolva atividade. Se você não confia nesse funcionário para desenvolver atividade, você não delega atividade. Ao mesmo tempo, se você não confia no seu servidor, o seu servidor não confia em você. Então, precisa haver uma confiança mútua nessa relação entre o gestor e os seus liderados. Então, é bem importante. Competência, liderança. Para esse gestor que está afogado de tantas tarefas e só está apagando incêndio, não está conseguindo organizar as atividades, as tarefas do setor, é super importante. A segunda competência importante que esse gestor precisa desenvolver para ter uma melhor qualidade de vida e esse setor ter uma melhor performance, vai estar relacionado com a visão sistêmica. A gente já falou nos outros vídeos sobre isso. O gestor, ele precisa ter uma visão de como as atividades estão relacionadas nesse setor. Como é que as ações que esse setor toma impactam ou possuem impacto, sejam positivos ou negativos, no longo do tempo. Quem é que consegue ver o setor
de uma forma ampla é o gestor. O gestor precisa desenvolver essa capacidade de visão sistêmica, certamente. Eu diria assim, se eu tivesse que listar top 10 competências de um gestor, visão sistêmica estaria dentro dessas competências, certamente. Por quê? Na maioria das vezes, o funcionário, ele só conhece a sua atividade e ele faz algumas ações que pode ter resultados negativos lá na frente. Quem vai conseguir verificar isso vai ser o gestor, porque é provável que esse funcionário ele ficou só com uma partezinha da atividade. Essa atividade é muito maior, vai passar por outras mãos. Quem vai conseguir ver no todo, ter uma visão assim, como se fosse de fora, olhando o sistema como um todo, é o gestor. Ele precisa entender quais são as atividades que são desenvolvidas na sua unidade, quais são os impactos nessas atividades, quando ele toma uma decisão, quais são os impactos dessa decisão e como isso de alguma forma está relacionado. Então, a visão sistêmica é uma competência importante para esse gestor. Por quê? Na maioria das vezes ele está apagando incêndio porque ele não fez essa análise lá atrás. Ele, por exemplo, lá atrás pode ter tomado a decisão de dar prioridade a uma determinada atividade e esqueceu que o segundo passo dessa atividade também precisava ser controlado, também precisava ter atuação nessa segunda parte da atividade, porque senão isso vai gerar gargalos. Por exemplo, tá? Eu vou dizer assim, digamos que eu tenho um setor que ele está um pouco atrasado nas suas atividades, tá? Isso é uma situação que acontecia bastante na minha organização e eu não tenho ouvido muito mais. Mas, por exemplo, digamos que eu tinha uma unidade judicial, uma vara que estava muito atrasada no trabalho. E aí a corregedoria, que é o órgão fiscalizador do meu órgão, tinha uma equipe de força-tarefa que vinha e atuava. Vinham funcionários dessa corregedoria, iam para a vara e começavam a trabalhar. E aí eles pegavam algumas atividades pouco específicas. Vai lá todo mundo e faz petição, analisa as petições e despacha. Aí chega e fala, pronto, a gente colocou em ordem a petição e vão embora. E aí esqueceu de ver qual que é o resultado dessa ação, o que vem depois disso? Uma enxurrada de novas petições. E aquele setor que não estava preparado para, por exemplo, dar andamento na primeira atividade, ele até recebeu uma ajuda temporária. Ele vai ficar pior depois dessa ajuda, porque o gestor, tanto aquele que recebeu como aquele que mandou a ajuda, ele não tinha uma visão sistêmica. Você só consegue resolver esse problema de apagar incêndio se você tem essa consciência. Por quê? Senão você foca sua prioridade numa determinada atividade e esquece no restante, porque você não tem essa visão sistêmica, você não consegue visualizar o que está vindo depois. Você só consegue ver o que veio depois quando veio o problema. Aí chegou o problema para você, agora você tem que resolver. E você não se preparou para isso. Você tem que fazer uma coisa a toque de caixa, até meio sem preparo. Quais são os resultados disso? Ruins. Significa o quê? Que uma atividade negativa, por falta de desenvolvimento de uma competência, gera outra atividade negativa, que gera outra, e a gente tem um ciclo vicioso negativo. Quais são os resultados a longo prazo? Desastre. Desastre total. Infelizmente, é difícil lá na frente você conseguir recuperar. Você pode até recuperar, mas vai te dar muito mais trabalho, porque está faltando competências gerenciais para esse gestor. Visão sistêmica é super importante. É essa análise sistêmica que vai identificar os gargalos dos processos, né? Os processos de trabalho. Como é que as atividades são conectadas e qual que não está conseguindo dar vazão à demanda. Isso é uma situação de gargalo. Quem consegue visualizar isso com antecedência? Quem tem a visão sistêmica. Se eu não tenho a visão sistêmica, quando eu vejo isso? Quando a bomba estoura. E aí o gestor, tá lá apagando incêndio. Por isso que é importante ele fazer isso. Outro ponto que vem junto com a gestão sistêmica é a definição de prioridade. Quem define prioridades é o gestor, é ele que está olhando tudo, ele está vendo os impactos, ele está vendo o que é mais importante. Então, ele precisa definir quais são as prioridades para a sua equipe. A sua equipe, você pode ter um ou outro funcionário que tenha até um pouco mais essa consciência, mas quem define a prioridade, de modo geral, é o gestor. E eu até posso dar uma dica para vocês, isso eu acabei fazendo no meu setor, que eu estava gerenciando. A gente pediu, assim,
Você pode fazer um follow-up com a sua equipe no começo das atividades. O que seria isso? Fazer uma pequena reuniãozinha, uma pequena reunião no início da jornada e conversar com o pessoal. Pessoal, faz isso. Renato, você faz isso. Alexandre, você faz isso. Camila, você faz isso. E aí define quais vão ser as atividades do dia desse funcionário. Quem faz isso é um gestor que está organizado. Ele sabe o que tem que ser feito. Ele já definiu as prioridades com uma certa antecedência. Isso é muito legal de ser feito. Mas às vezes, digamos que lá no meu setor, as pessoas elas têm horários muito distintos e às vezes é um pouco difícil, não dá para fazer essa reunião sempre ao mesmo tempo. Você pode, toda vez que um funcionário chega, e falar e já dar as prioridades. Agora, se o gestor é a pessoa que chega depois da sua equipe, já fica um pouco mais complicado. Não, significa que esse gestor precisa criar outras formas de ter essa comunicação e definir as prioridades para os seus servidores. No setor que eu atuava, eu pedi para a administração me entregar um quadro branco, uma lousa. No nosso caso era um quadro branco, pode ser uma lousa normal? Pode. E aí eu, diariamente ou por semana, eu colocava ali quais eram as prioridades que os servidores precisavam ficar atentos. Como é que você define a prioridade? Se você está gerenciando bem as atividades, aí você sabe qual é o momento de atuar numa determinada atividade. Então, você direciona os seus funcionários para fazer esse tipo de atividade. Por isso que a comunicação, ela precisa ser bem desenvolvida entre o gestor e a sua equipe. Então, acaba sendo até mais uma competência a comunicação. Dentre o top 10 comunicações do gestor público, competências do gestor público, a comunicação vai entrar certamente. Então, mas o gestor, para ele conseguir definir prioridades, ele precisa ter essa visão sistêmica. Ele define prioridades para evitar que essas prioridades viram problemas e situações urgentes que precisam ser respondidas imediatamente. Por último, eu diria que uma competência que é importante seria a competência de gerenciar o tempo. O gestor público precisa ter esse gerenciamento de tempos, ele precisa fazer o gerenciamento de tempo adequadamente. Isso eu acabei falando um pouco de prioridades, a prioridades vai entrar mais nessa situação de gestão de tempo. Por quê? O gestor, ele precisa saber o que é preciso fazer no momento que precisa ser feito. Quanto melhor o gestor for em gerenciar o seu tempo, a sua agenda, o tempo da sua equipe, de acordo com as atividades que estão dentro do seu setor, melhor ele vai conseguir definir essas prioridades que eu já tinha falado para vocês. Então, pensar, às vezes, gestor, você pode perguntar, mas como é que eu posso desenvolver essa competência? Hoje existem vários cursos que trabalham gestão de tempo. Como você consegue fazer mais com o mesmo tempo? Isso é uma questão de gerenciamento, você vai se organizar melhor. E aí você consegue definir as prioridades. Aí vai fazer com que você, no médio e longo prazo, até médio você já vai conseguir ver resultados. Você já vai verificar que os incêndios vão começar a diminuir. Até que vai chegar um momento que esses incêndios vão ser esporádicos, porque você está no controle da situação. Gestor, você é pago para estar no controle da situação. E aí, incêndios serão só aqueles esporádicos que você não pode controlar. Só que aí já é uma nova vida. Você já vai verificar que você vai poder ter mais qualidade de vida, porque você vai conseguir sair do trabalho no momento que você tinha planejado, em 90% dos seus dias de trabalho. Você vai verificar que você não vai precisar levar trabalho para casa, porque eu conheço muitos dos meus colegas gestores que levam trabalho para casa. Eles só mudam de endereço. Eles saem do escritório, da unidade, do órgão público e vão para casa e continuam trabalhando. Você não vai mais precisar trabalhar os finais de semana só em casos esporádicos. Muito esporádicos. Eu dificilmente trabalhava de final de semana e levava trabalho para casa. Era muito difícil, porque eu estava programada, eu estava organizada. Então você já vai ver que você não vai mais precisar trabalhar de final de semana, você não vai mais precisar trabalhar nas férias, você não vai mais precisar trabalhar recesso, se for o caso do seu órgão, só se você conseguir desenvolver competências. Olha que fácil! Eu diria que se eu fosse você, faria isso logo. Ia procurar como desenvolver melhor essas competências. Por quê?
você vai ter muito mais qualidade de vida, você vai sentir isso, você vai ter mais bem-estar. A sua equipe também vai perceber que as coisas começam a ficar mais organizadas. O ambiente acaba sendo mais acolhedor e não aquela loucura, que sempre tem problema, sempre é confusão, sempre todo mundo estressado. Você já vai ver como vai ter resultados positivos na sua unidade como um todo. Como é que isso ajuda na estratégia? Que afinal a gente sempre tem que falar de estratégia, porque eu já falei para você, estratégia está em todos os lugares da organização. Primeiro, que você e a sua equipe vai estar muito mais engajado, vocês vão estar muito mais motivados a trabalhar, os resultados vão tender a ser melhores, tanto em quantidade como em qualidade. Por quê? Vocês vão se sentir melhor, vocês vão ter mais qualidade de vida, vocês vão sentir que está fazendo sentido esse trabalho para vocês. Vocês vão se sentir mais engajados. Para a organização como um todo, isso vai ser ótimo, porque vocês vão ter uma performance melhor e isso vai impactar na performance da organização como um todo. Vocês vão apresentar mais resultados. As estratégias realizadas aumentarão muito, porque um gestor que tem controle sobre a sua unidade, sobre o seu setor, ele consegue planejar as estratégias com muito mais chances de sucesso, com muito mais chances dessas estratégias serem realizadas, porque você tem um pouco de controle, você tem as competências necessárias para controlar um pouco as estratégias que você está planejando. No final, as estratégias realizadas tenderão a ser em maior número, em maior qualidade. Então, está tudo super relacionado. Eu diria para você, corre lá e verifica como é que você pode desenvolver essas competências que são super importantes. Depois, me conta aqui, compartilha com seus colegas. Se você é um gestor incendiário, ou que apaga o incêndio, seria melhor, né? Deixa aqui os seus comentários. E melhor, se você conseguir desenvolver as competências e começar a ver resultados positivos para o seu setor, para a sua vida pessoal, profissional, você já vai ver com relação ao bem-estar, você já vai poder verificar se você está apresentando melhores resultados do seu setor. Deixa aqui os seus comentários para nós, compartilhe conosco a sua experiência. E se você tiver algum desafio que está difícil para você enfrentar, deixa para mim o seu recado no vídeo ou em outro vídeo me contando esse desafio, que eu vou me propor a fazer um vídeo para poder te ajudar a enfrentar melhor esse desafio no serviço público. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe seu vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo episódio da série Enfrentando Desafios no Serviço Público. Muito obrigada!